Olá, alunos do CEF 106, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é professor Everton, sou professor da disciplina de matemática. A partir de agora, iremos trabalhar todos os nossos conteúdos na plataforma Google Sala de Aula, também conhecida como Classroom. Bem, será um desafio enorme para vocês, quanto para mim, mas tenho certeza que ao final do período colheremos frutos muito bons, tá? Desde então, agradeço a participação de vocês e vamos aos nossos conteúdos. Potenciação. Vamos então à definição do que é potenciação. Acompanhem comigo aqui, ó. Dado um número A e um número n, a expressão A elevado a n chama-se potência. Lembre-se que a potenciação é a multiplicação de n fatores igual ao número A. Exemplificando, seria o seguinte: você tem um número que vai ser multiplicado por ele mesmo quantas vezes o expoente determinar. Então, observem aqui, ó, a elevado a n. O número que está embaixo, ele vai ser multiplicado pela quantidade de vezes que o n determinar. Vamos aos exemplos? Observe aqui, ó, eu tenho 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo. As duas maneiras de se ler essa potência. Observem, o número que fica embaixo, ele é chamado de base. O número que fica em cima, por eliminação, é o expoente. Observem que vocês têm o hábito de fazerem a multiplicação da base vezes o expoente, mas potenciação não é isso. Observe, então, que você faria o seguinte: 2 vezes 3 daria 6. Como eu acabei de repetir, essa forma ficaria errada, porque não é a base multiplicado pelo expoente, e sim a quantidade de vezes, né? Olha lá, ó, a base é 2. Ele vai multiplicar quantas vezes determina o expoente, no caso, 3. Então, é 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Quantas vezes? 3, porque 3 é o expoente. E 2 multiplicado por 2 é igual a 8. Observaram? Agora, eu inverti propositalmente para que vocês possam observar que o resultado altera também, ó. Agora eu tenho aqui 3 elevado à segunda potência ou 3 elevado ao quadrado. Observem que a base agora é o número 3 e o expoente agora é o número 2. Novamente, vocês têm o hábito de multiplicar a base vezes o expoente, que daria 3 vezes 2, 6. Será que esse é o resultado da potência? Já observaram que não, né? Então, qual seria o resultado da potência de 3 elevado ao quadrado? Vamos resolver. Observem aqui, ó, 3 elevado ao quadrado é igual. Quem é a base? 3. Então, você coloca ele aqui, ó, 3 multiplicado por 3 de novo, porque, ó, repetiu duas vezes, 3 e 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Observaram que os valores, ó, quando eu inverto a base e o expoente, também alteram? Então, vamos para a próxima. Aqui, veremos 3 casos particulares, quando o expoente é 0, quando o expoente é 1 e quando o expoente é negativo. Vamos, então, para o primeiro. O expoente 0. Então, olha lá. Dado um número racional A, com A diferente de 0, temos o seguinte. Quanto que é A elevado a 0? A partir de agora, todo número
elevado a zero, ele é igual a 1. Observem um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a zero. Como eu acabei de falar para você, todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Outro exemplo, 2 elevado a zero. Como 2 está sendo elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Moleza, né, galera? Vamos então agora para quando o expoente é igual a 1. Então, observem aqui, ó. Expoente 1. Dado um número racional A, temos o seguinte. Quando A for elevado a 1, o resultado será igual a A. Como assim? Observem que toda vez que você levar a base a um expoente 1, o resultado vai ser o número da base. Olha lá o exemplo, ó. 5 elevado a 1. 5 é a base. 1 é o expoente. Então, o resultado tem que ser a base. 5 elevado a 1 é igual a 5. 2 elevado a 1. 2 é a base, 1 é expoente. Então, como o resultado elevado a 1 tem que ser a base, então 2 elevado a 1 é igual a 2. Agora vamos para a última particularidade da potenciação, que é o seguinte, ó. Pode acontecer da potenciação ter expoente negativo. É um procedimento um pouco mais complicado, mas não é difícil. Observem. Toda vez que o expoente é negativo, devemos o quê? Ó, a palavrinha-chave aqui, ó, inverter a base, tornando o expoente positivo. Então, olha aqui, ó, genericamente falando. Se eu tenho um número A elevado a um expoente negativo n, o resultado dessa potência será inverte a base, ou seja, qual que é o inverso da base A? É 1 sobre A. E ó, o que aconteceu? O expoente era negativo, tornou-se positivo. Vamos para o exemplo que fica muito mais fácil visualizar. Então, olha aqui, ó, eu tenho 2 elevado a menos 3. Quem é a base? 2. Quem é o expoente? Menos 3. Como o comando aqui disse para a gente inverter a base, então olha como é que eu fico aqui, ó. Qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é só você lembrar. Sempre vai ser o 1 no numerador e a base acaba sendo o denominador. Então, o inverso de 2 é 1 meio. Automaticamente, quando eu inverto a base, o meu expoente, que era negativo, tornou-se positivo. Agora eu resolvo. Ó, 1, ele está elevado à terceira potência. Então, 1 elevado à terceira potência é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 não é 1? Então, eu coloco aqui igual a 1. Agora, ó, o 2 aqui no denominador também está sendo elevado à terceira potência. Então, eu também faço essa multiplicação. Quanto que é 2 elevado à terceira potência? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é igual a 8. Vamos, então, agora estudar as propriedades da potenciação. De antemão, posso informá-los que são propriedades bem simples de serem aplicadas, tá? Então, vamos lá. A primeira propriedade a ser estudada é a propriedade chamada produto de potência de mesma base, tá bom? Moleza, galera. Produto na matemática quer dizer multiplicação. Então, olha lá, ó, você vai ter um número elevado a m, ou seja, a elevado a m, multiplicado por a elevado a n, vai ser igual, ó, você vai manter a base aqui nas duas não era a, então você mantém a base a, e o que acontece com os expoentes? Observem aqui, ó, os expoentes era m, e aqui
é igual a n. Então, observem, vocês vão somar os expoentes. M mais n. Então, o número aqui vai ser igual a na base com a soma dos expoentes m mais n. Não entendi nada, professor? Olha como que é bem fácil os exemplos para que possa tirar essa sua dúvida. Então, ó, eu tenho aqui 2 elevado à terceira potência multiplicado por 2 elevado à quarta potência. Como é o produto de potência de mesma base, ou seja, é uma multiplicação, a gente vai fazer isso aqui, ó. Mantém a base e soma os expoentes. A base dos dois não são iguais, que é o número 2 e o número 2. Então, ó, mantenho aqui, ficou o número 2. Os números, os expoentes que aparecem aqui, não é o 3 e o 4? Eu vou somá-los. 3 mais 4 é igual a 7. Pronto. Quando eu digo produto de potência de mesma base, o resultado seria aqui, então, 2 elevado à sétima potência. Mantive a base e somei os expoentes. Viu como é bem fácil? Vamos, então, agora para a próxima propriedade, que é conhecida como quociente de potências de mesma base. Observem que, desde então, estamos estudando duas propriedades onde as bases são iguais. O que diferem são os expoentes. Então, essa aqui diz o seguinte para mim, ó. Eu vou ter aqui, ó, um número a elevado a m, quociente, então é uma divisão. Então, ó, dividido por a elevado a n. O resultado disso aqui vai ser, mantém aqui a base, ó, vai ser a. E como é uma divisão, agora eu não vou mais somar, e sim subtrair. Subtraio m de n. Vamos ao exemplo para ficar bem fácil? Olha lá. A regra diz o seguinte, então, ó. Mantém a base, subtrai os expoentes toda vez que for a propriedade quociente de potências de mesma base. Veja o exemplo. Eu tenho 3 elevado à sexta potência dividido por 3 elevado à quarta potência. Mantenho a base, que é 3, então vai ficar 3 aqui na base. E subtrai os expoentes. Ó, os expoentes da primeira era 6 e o da segunda era 4. Quanto que é 6 menos 4? Não é 2? Então, o resultado vai ser 3 elevado ao quadrado. Bem facinho, né, galera? Vamos, então, às duas últimas propriedades. Potência de potência. Galera, potência de potência, o próprio nome já diz. Você vai ter uma potência que vai ser elevada a outro expoente. Então, olha lá, ó. Eu tenho a elevado a m. Esse número ele vai ser elevado a n. Ou seja, você vai ter duas potências numa mesma operação. E o resultado disso aqui vai ser a, que era a base. E olha o que aconteceu com os expoentes m e n. Eles vão ser multiplicados. Então, olha o que diz a regra, ó. Toda vez que for potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Olha como que é bem simples, galera. Olha o exemplo. Eu tenho 5 elevado ao quadrado. Tudo isso, entre parênteses, vai ser elevado à terceira potência. Ou seja, 5 é a base, 2 é o expoente, e todo esse número está sendo elevado de novo a um expoente 3. Então, quem é a base? 5. Eu mantenho. Então, 5. Ó. Quem é os expoentes? 2 e 3. Basta multiplicar. Quanto que é 2 vezes 3, galera? Não é 6? Então, 2 vezes 3, 6. Mantenho a base, 5 é a base, elevado à sexta potência. Moleza, né, galera? Facinho, facinho.
Vamos então à última propriedade. Também bem fácil. Como é que ela é chamada? Potência de um produto ou potência de um quociente. Então, aqui de um lado, ó, eu tenho referente ao produto. Lembrando que produto é multiplicação, ó. Multiplicação, esse primeiro. E potência de um quociente, esse aqui de baixo, ó, é uma divisão. Então, olha lá, como é que se resolve isso aqui, galera? Observem agora que toda vez que eu falo produto ou potência de um produto, é a multiplicação de duas bases diferentes, só que agora quem é igual é os expoentes. Então, ó, eu tenho aqui, ó, dois números quaisquer, A e B, eles são diferentes, e todos esses números que estão aí dentro, eles estão sendo elevados a um único expoente, elevado a n. E o resultado disso aí vai ser, ó, A elevado a n vezes B elevado a n. Professor, tá muito obscuro isso aí. Como é que você pode resolver esse problema pra gente entender? Vamos ao exemplo. Olha como é que é bem fácil. Ó, a regra diz que eu preciso elevar cada fator ao expoente. Então, observem, ó, eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. O resultado disso aqui vai ser o seguinte, ó, o 2 que está fora, ele vai elevar os dois termos que estão dentro. Então, ó, o 2 base, ele vai elevar o 2 expoente, e o 3 base, ele vai elevar o 2 expoente. Olha aqui, ó. Perceberam? E qual que é o resultado disso aqui, professor? Você vai multiplicar. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, vai ficar 6 na base e vai manter o expoente. O expoente não é igual? Então, você mantém o 2. Ficaria, então, 6 elevado ao quadrado. Agora, professor, quando é potência de um quociente? É a mesma ideia. Olha lá, ó. Só que onde você multiplicava, né, as bases, aqui você vai dividir. Então, ó, você tem A dividido por B, tudo isso elevado a N. O resultado disso aqui vai ser A elevado a N, ou seja, o A está dentro aqui, ele vai elevar o número que está fora, o expoente. O B também, que está dentro aqui, ó, ele vai elevar o N que está fora. Então, vai ficar AN dividido por BN. Veja o exemplo para simplificar a sua vida aí, ó. 2 dividido por 3 elevado ao quadrado. Quanto que é isso, professor? Moleza. O resultado vai ser igual. O 2 base vai ser elevado ao expoente 2, que está aqui fora. Dividido por 3, que é a base, elevado ao expoente 2. Pronto. 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, né, galera? Quanto que é 2 dividido por 3? Bota isso numa fração. 2 dividido por 3 não dá, né, galera? Aí vai ficar a fração. 2 terços elevado ao quadrado, porque você vai precisar manter o expoente. Era isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula.